Olá, amigos! Canal Tricolaço por aqui. Ó, a cadeira tá uma beleza. Ó, que maravilha, hein, rapaz? Vamos, né? Manter aqui esse balanço. Tudo certinho por aí, gente? Canal Tricolaço com mais uma resenha da semana pra gente falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Deixa eu arrumar isso aqui que tá meio ridículo, querendo dormir ali atrás, né? Vamos lá. Júlio Casares, o presidente do São Paulo, deu uma entrevista. Finalmente ele apareceu para falar, o que nos dá a oportunidade de ouvir o que ele tem a dizer, tentar refletir sobre o que ele falou e analisar algumas coisas que podem ser pinçadas ali. O presidente do São Paulo deu uma entrevista para a repórter Priscila Senhorães, da TNT, entrevista robusta, 52 minutos mais ou menos. Eu vou deixar o link aí para quem quiser assistir, até porque é o justo, né? Eu estou citando a entrevista, a Priscila fez a entrevista, e quem quiser tirar suas próprias conclusões deve assistir a entrevista aqui. É apenas um resumo do que eu, Robson Ramos, achei. Não da entrevista, mas sobre o que o Casares falou. Até vi em rede social muita gente julgando a entrevista, a forma como ela foi feita. Eu não faço esse tipo de coisa. É uma colega e ela tem os méritos próprios de ter, por exemplo, conseguido marcar a entrevista, de ter feito a entrevista, e o não me importa a forma, me importa o conteúdo. E do conteúdo dá para a gente tirar bastante coisa. Então, o Casares começa falando de questões gerais, passando pelo elenco de São Paulo, e já logo de cara responde sobre o Zubeldia. E numa resposta curta até, ele diz que o Zubeldia faz um ótimo trabalho, que o Zubeldia encontra soluções num momento difícil. Aliás, ele fala que momentos difíceis todos têm, todo tempo. Ele considera que o Zubeldia entregou uma boa temporada em 2024, fez jus a continuar em 2025, que tem seus próprios problemas a temporada, que o time está muito desfalcado, mas que ele vai acertar. Que ele conversa sempre com o técnico, com a comissão. De fato, ele é um frequentador ali de um ou outro treino. A própria Priscila até cita isso na entrevista. E sempre bate um papo ali com o Zubeldia, enfim, diz que conversa muito com o técnico, durante viagens, durante concentrações, e que confia no trabalho do técnico. É curioso porque ele diz assim no final dessa resposta: damos todas as condições, acreditamos no trabalho como acreditamos no Crespo, no Rogério Ceni, no Carpini, enfim. Ele cita nomes de técnicos que foram embora, que foram demitidos pela sua diretoria. Né? E depois ele finaliza, e agora estamos aí com o Zubeldia, e estamos tocando o trabalho em frente e tal. Quer dizer, eu não estou dizendo que vai demitir o Zubeldia, mas a consideração que ele tem pelo trabalho do Zubeldia hoje é a mesma que, segundo ele, teve pelo Rogério, teve pelo Carpini, teve pelo Crespo, só que todos esses foram demitidos. Né? Então, fica no ar aquela impressão de que se a coisa não caminhar bem, o Zubeldia é o próximo. Mas que nesse momento a coisa está caminhando bem. Ele responde, talvez depois ela fala a respeito de sucessão e tal, eu acho que isso dá pra gente até passar, porque ele também dá uma ensaboada e tal, diz que faz política, que conhece pessoas, fala que não é hora de falar nisso, porque ela pergunta sobre eventuais sucessores, né? E ele não cita ninguém. Ai, diz que conhece nomes lá de São Paulo, enfim, mas que ainda está muito cedo, o processo eleitoral está distante, que ele acha que esses que estão agora se arregimentando deveriam se preocupar mais com o dia a dia do clube agora do que ficar pensando em fazer campanha e tudo mais.
Aí ele é perguntado a respeito da dívida. Essa é a resposta. Aliás, o Casares tem uma habilidade. Ele é aquele entrevistado que responde sem responder muitas vezes. O que é o cara que responde sem responder? A pergunta é feita e o camarada vai, dá uma volta e vai lá na esquina e volta para cá. E quando vai ver, não falou nada. Então, assim, ela pergunta da dívida e, basicamente, a resposta do Casares é a seguinte. Compreende que o momento é difícil, cita lá que pegou o clube numa situação difícil em 2021, mas, ao mesmo tempo, ele dá umas desculpas ou dá algumas explicações, vamos tratar como explicações, que é mais ou menos assim. Eu tive que gastar para o time ganhar títulos. E isso custou caro e agora está pesando na dívida. Basicamente, ele comenta, ele faz a seguinte... não é acusação, mas assim, ele faz uma comparação dizendo que a diretoria anterior deixou dívida e que não reconectou a torcida com o clube. Que a torcida do São Paulo estava distante do time. Que isso já fazia parte da sua plataforma de campanha e de governo. E que era necessário trazer a torcida para o clube, para o time. E que a única forma de trazer era que o time ganhasse títulos. Então era preciso que fosse feito um trabalho de investimento na possibilidade de conseguir algum título. Ele até fala, por exemplo, que ele precisa vender jogadores, mas que se ele tivesse vendido jogadores em 2023, o São Paulo não teria a Copa do Brasil, ganhado a Copa do Brasil. Então, bate com aquela explicação que ele deu numa reunião do conselho e numa fala, né, que ele deu acho que na entrada no Morumbi uma vez, dizendo que ele precisou investir na conquista de um título. E aí, na entrevista da Priscila, ele diz assim, para reconectar o torcedor com o time e trazer a torcida de novo para o clube. Só que agora é um momento de botar as coisas em ordem, porque o São Paulo ganhou um título em 2021, chegou a 2 finais em 2022, ganhou um título importante em 2023 e ganhou um título em 2024. Ele conta a Supercopa do Brasil como um grande título. A gente sabe que é um troféu importante e tal, mas não é um grande título. E que aí agora as coisas vão ser colocadas no lugar. Ele não explica por que mesmo aumentando a receita, a dívida é muito grande, mas ele tenta dizer que ele teve que fazer investimentos no clube que consomem demais. Então é assim, tem esse do time para ganhar título, aí ele diz que tem um investimento na estrutura do clube. Ele até fala, por exemplo, que o Oscar e o Lucas, quando vieram, até estranharam que o São Paulo não faça muita propaganda do CT atual, que o CT está maravilhoso, está espetacular. E ele fala que não queria mesmo fazer propaganda, ele queria que os atletas encontrassem isso, mas que foi preciso gastar ali para melhorar de novo a estrutura, que foi preciso gastar com os voos privados, né? O São Paulo faz lá os voos naquele avião que enfim, tem a marca do São Paulo. Foi feito investimento ali até em poltronas mais adaptadas aos jogadores, para que o São Paulo possa tratá-los melhor, que eles possam ter mais conforto, que eles possam fazer até mesmo trabalho de início de trabalho de recuperação física ali e tudo mais. Ele fala também de investimentos que foram feitos em Cotia, no trabalho da base, e que tudo isso consome muito dinheiro, mas é dinheiro que tem que ser aplicado para o futuro do clube, e que tudo isso está na conta, e que muita gente não sabe. Aí o São Paulo ele fala que fez o fundo, que é o FIDIC, e que tem uma série de regras que tem que ser respeitadas, e que no primeiro trimestre desse ano o resultado financeiro já foi bom e que a tendência agora é ir melhorando, porque o São Paulo já está se livrando de dívidas que teriam que ter sido pagas para trás, coisas que foram deixadas e que vão saindo agora, e que há uma previsão de que em 2030 o São Paulo tenha
depois de todos os contratos, acordos firmados agora, que o São Paulo tenha receitas na casa dos 2 bilhões de reais e que ele quer deixar esse legado para o próximo presidente, enfim, e que é tudo feito com muita responsabilidade, que não é para entrar em pânico. Está tudo sob controle. Então, ok, não entraremos em pânico. Ele diz que realmente não dá para gastar para contratar, que o trabalho tem que ser feito com responsabilidade agora, que as contratações que foram feitas não envolveram pagamento de multa, que São Paulo só fez acordos com os jogadores e trouxe esses jogadores para cá, e que tem que respeitar limites, está gastando um pouco menos agora, mas que isso vai reverter lá no futuro, que dispensou vários jogadores para que o São Paulo pudesse ter jogadores da base, enfim, tendo espaço, que com o elenco muito grande, esses jogadores não teriam espaço. Fala que o São Paulo precisa vender jogadores. Ele fala com uma naturalidade isso. É verdade que jogador é ativo e que jogador pode ser vendido, mas eu nunca gostei de dirigente que trata o jogador como produto. O jogador de futebol, ele é um ativo seu que é utilizado para que você conquiste resultado esportivo. E no futuro, quando você já tiver conseguido resultado esportivo, se ele ainda tiver condição de se transformar em dinheiro para o clube, ótimo. Mas esse não pode ser um objetivo inicial e nem principal. Mas ele, na minha visão, trata dessa forma. E ele até lamenta que o São Paulo perdeu alguns jogadores que poderiam ter sido negociados por contusão. Ele cita a própria antiga contusão, a primeira do Pablo Maia, não citando nomes, mas é claro que ele fala disso, do Rodrigo Nestor, enfim. E que o São Paulo perdeu a oportunidade de negociar jogadores por isso também. E que está na conta negociar esses jogadores aí, da base. Então, ao mesmo tempo que ele fala que tem que valorizar a base para ter opções de banco e tudo, ao mesmo tempo também ele pensa em opções para negociação para que isso se transforme em dinheiro para o clube e que isso vai virar. Ele é perguntado como é que São Paulo vai fazer para resolver a situação do Marcos Antônio e do Juan. Aí aquela história, ele dá uma volta, que acha os dois muito bons, que ele teve que conviver nas redes sociais com reclamações dos dois jogadores e agora está todo mundo vendo que os dois são bons, que tem que dar tempo ao tempo e que está conversando com os representantes. Ponto. Essa foi a resposta dele. Sobre Cedric Soares, ele diz que era um jogador que não estava aposentado, quem falou que ele estava aposentado é maldoso, que ele tem só 33 anos, é verdade, que um jogador na cidade não está aposentado, é verdade. Aposentado foi um modo de dizer. O Cedric era um jogador que tinha perdido espaço em clubes muito grandes, ele jogou no Manchester United, por exemplo. E se contundiu, ficou sem clube, estava sem jogar. Como não apareceu clube nenhum para ele jogar, ele estava ali com o seu staff esperando alguma coisa, mas se não virasse negociação, ele ia parar. Apareceu a oportunidade do São Paulo, ele veio. E aí a gente tem que admitir, eu já falei isso aqui em vídeos, ele está jogando bem. Não é um craque da posição, mas está jogando bem e foi feito um acordo com ele. Aí eu até questiono um pouco, eu acho que até final de 2027 pode ser muita coisa para um jogador que estava sem jogar. Por outro lado, se ele continuar apresentando boas performances, também não é nenhum absurdo. A questão é, o jogador na condição dele pode estar bem agora e pode estar muito mal amanhã e a gente não sabe exatamente como é que vai fazer, né? Mas ele está lá. Enfim, então o São Paulo renovou até o final de 2027 e está tudo certo. Acho que é um jogador que tem que manter, só questiono o prazo do contrato. Depois ele responde sobre se o clube se vai precisar vender jogadores da base. Ele fala que o São Paulo vai acabar negociando, porque quando há oportunidade ela deve ser bem analisada, aquelas coisas todas. E aí ele foi perguntado pela Priscila sobre a história do Lucas Ferreira,
que tem uma história de que a multa dele é muito baixa, que clubes, inclusive nacionais, estariam atrás. Bom, a história é... Até o vídeo de hoje eu ia falar só sobre isso, mas como teve a entrevista, eu resolvi abordar a entrevista. O Lucas Ferreira, na semana passada, veio a informação de que o Cruzeiro estava monitorando, que o Cruzeiro estava disposto a pagar a multa rescisória dele para ter o jogador. E pagar a multa rescisória muitas vezes é assim. Você se acerta com o jogador, porque afinal de contas ele tem que assinar a rescisão, e ele tem que assinar a sua intenção de fechar contrato com você, e aí você pode ir lá e depositar a multa, a revelia. Você pode fazer isso. E você quebra o contrato e acabou. É que o jogador precisa concordar com isso, porque ele precisa concordar com a transferência. Mas o Cruzeiro estava nessa intenção. E aí a grande manifestação que todo mundo fez, inclusive na semana passada, foi, bom, o São Paulo tem que aumentar o salário do cara, porque como a multa para times do Brasil é atrelada ao salário, se o salário for baixo, hoje parece que é de 40 mil, né, de 20 mil, aliás, não de 40 mil, o salário dele, teria que aumentar o salário para que a multa se tornasse maior e aí menos atraente para os clubes aqui no Brasil. Ele não respondeu isso, o que ele disse foi a mesma coisa mas que ele falou do Marcos Antônio e do Juan. Estamos conversando com seus representantes e nos próximos dias vamos acertar. Ou seja, está na mesma, né? Ele só apenas disse que está com uma convicção de que vai acertar. Vamos aguardar. Tomara, seria uma vergonha suprema um clube chegar e pagar a multa e o São Paulo ficasse um jogador que estreou semana passada, né? E respondeu a respeito do grego Marinakis. Ele disse que o que o São Paulo pretende fazer é revolucionário, que não é SAF, que é um investimento na base, mas que o São Paulo não venderá a sua base. O que ele fala é que ele vai arrumar um sócio nos negócios ligados à base. Então, que ele vai investir na criação de jogadores novos, na revelação de jogadores, e ao mesmo tempo vai ter condição de trazer jogadores que ele chama de semi-prontos, graças a esse tipo de investimento que funciona assim. O grego faz um aporte, só que esse aporte é o seguinte, ele vira um parceiro do São Paulo, segundo ele. Então, de forma bem resumida, é assim, um jogador aparece, alguém se interessa, o São Paulo negocia esse jogador. Uma parte é do São Paulo, uma parte é do grego. Então, ele investe no clube, em princípio, para revelar jogadores. Essa é a história. Ele não fala de dinheiro no clube, injeção de dinheiro no clube para investimento. E que ele viraria uma espécie de sócio do clube nesse tipo de negociação. E ele justifica dizendo o seguinte, hoje já é assim. Hoje o jogador chega, ele já tem um empresário, tem a família, tem procurador, sei lá o quê. Todo mundo tem pedaço do jogador e o clube tem uma parte também. Ele fala, esses caras acabam sendo sócios que eu não convidei para serem meus sócios, né? No entanto, eu tenho que trabalhar com eles como se fossem sócios, porque quando o jogador é negociado, aquele percentual do empresário vai para ele, o percentual da família vai para a família, o do clube para o clube. Então ele falou, já que eu hoje tenho que lidar com sócios que eu não trouxe para cá, eu poderia trazer um sócio. Aí ele exemplifica, que é um sócio que já tem atuação no mercado esportivo, que tem o Rio Ave, que tem o Olympiacos da Grécia, que tem o outro time lá, que não lembro agora, o time da Inglaterra, né? Então é o Olympiacos da Grécia, o Rio Ave em Portugal e o Nottingham Forest, lá na Inglaterra. E que aí ele poderia fazer uma espécie de intercâmbio, os jogadores vão daqui para lá, jogam nesses... Que, na verdade, ele já teria o local para onde levar esses jogadores, são esses clubes, e ao mesmo tempo vira um parceiro, diz que é revolucionário, que o dinheiro vai entrar, então, mas não ficou claro se entra um aporte de dinheiro no clube para ele gastar.
mas ele falou que isso não é SAF, disse que o São Paulo não venderá sua marca, não venderá seu patrimônio, não venderá sua base, é uma parceria que, segundo ele, será daqui a alguns anos tida como revolucionária. Ele diz que justifica esse tipo de negociação, dizendo que o São Paulo tem que ser criativo. E ele dá exemplos, ele não cita Flamengo e Palmeiras, mas ele fala, um clube saneou suas finanças e hoje está muito bem. O outro recebeu dinheiro de um benfeitor, que depois, inclusive, recebeu de volta e que hoje está em boas condições. Quem recebeu dinheiro de um benfeitor foi o Palmeiras, através do Paulo Nobre, dinheiro que foi aportado no clube para ser usado para sanear dívidas e poder montar um time, e depois esse dinheiro foi pago para o Paulo Nobre, aliás, foi mesmo. O outro é o Flamengo que saneou. E que ele diz que o São Paulo não tem condição de fazer agora nem... não tem um mecenas, um cara que bote dinheiro, e não tem a facilidade para fazer o tipo de coisa que o Flamengo fez, mas o São Paulo, nessa situação, o São Paulo tem que ser criativo, e que ele acha que é um modo criativo de trazer receitas para o clube, fazer uma parceria com o grego Marinakis. Essa é a história, que isso vai ser apresentado, já foi apresentado ao Conselho, que vai ser detalhado, enfim, e que o São Paulo vai fazer uma parceria revolucionária. Tá aí um resumo do que foi a conversa com o Júlio Casares. Tem algumas coisas curiosas, ele fala lá das redes sociais que falam que ele é blogueirinho, mas que não, que ele posta para mostrar o que ele está fazendo. Na verdade, ele bota fotos do meu dia, ele põe a foto do avião, ele põe a foto de tá chegando na concentração. Eu não vi nenhuma foto, não me lembro, pelo menos, de coisas de realizações do clube, mas ele falou que está postando coisas de realizações e tal. A gente sabe que ele é blogueiraço, né? Resumo para mim. Eu acho que pelo menos a minha intenção nunca é desancar ninguém. A gente tem que sempre partir do princípio de que o cara está sendo honesto e dizendo a verdade, e que a gente vai aqui cobrar. Mais uma vez o Casares vem e fala que está cheio de boas intenções, igual ele estava em 2021. Muita coisa que ele falou em 2021 não aconteceu. Uma delas foi a reestruturação financeira, que ele disse que precisava fazer. No fim, o clube trouxe mais receitas e se endividou mais. Mas ele está dizendo que é para colocar contas em dia, coisas atrasadas que estão lá para trás, mas que a previsão para isso é de coisas positivas no futuro. A gente acredita, assim, na verdade, a gente dá um crédito para o que o cara está falando agora e vai continuar cobrando aqui se sentir que as coisas estão erradas. Basicamente é isso. Se você quiser ver a entrevista, está aí. Clique para assistir. E parabéns lá para Priscila, que fez a entrevista, enfim. E serve para a gente analisar daqui também, né? Abraço para todo mundo. Até a próxima. Valeu!